Fala galera do nono ano, vamos lá, mais uma aula de matemática, né? Iniciando aí mais um mês, né? Vamos aí para o capítulo um da unidade número 5, né? Que fala sobre segmentos proporcionais. Vamos entender primeiro, pessoal, o que é uma razão, certo? Razão, matematicamente falando, é uma comparação, certo? Diferente do conceito, né? Da linguagem em si, que razão tem a ver com raciocínio, né? Porém, aqui a razão tem a ver com a comparação. Certo? Então, vamos lá, ver aqui na página 146, que tem aqui um exemplo para que a gente entenda. Ó, a ideia de proporção e sua aplicação em geometria são bastante antigas. Aproximadamente em 600 a.C., Tales, matemático e comerciante da cidade grega de Mileto, desenvolveu um dos trabalhos mais importantes sobre o assunto. Conta-se que Tales, em uma de suas viagens ao Egito, foi desafiado a medir a altura da grande pirâmide de Quéops. Com apenas um bastão, né, um pedaço de pau, né, vareta, e aplicando os conhecimentos que tinha sobre segmentos proporcionais, Tales venceu o desafio. Ele sabia que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada pela pirâmide era igual à razão entre a altura do bastão e o comprimento da sombra que ele projetava. Bastava, portanto, fazer os cálculos. Então, pessoal, razão é uma comparação, certo? É uma divisão. Então, perceba aqui que a razão que o Tales criou para descobrir foi o quê? Foi pegar a altura da pirâmide. Então, vou colocar assim, ó, um AP, a altura da pirâmide. Certo? Comparado a quem? Né? Comparado a quem? A sombra da pirâmide. Então, vou colocar SP, sombra, pirâmide. Então, ele descobriu que isso aqui era igual, certo? Igual à razão, né? Ou seja, uma divisão novamente, né? Uma comparação entre o quê? A altura do bastão, vou colocar AB, dividido pela sombra do bastão, certo? Então, olha, bastou ele pegar esses dados. Então, ele pegou, certo? A altura da pirâmide que ele não sabia quanto era, dividido pela sombra da pirâmide que ele sabia qual era a sombra, certo? Tem um dado horário. No mesmo instante, ele pediu para que alguém medisse a distância da sombra até a pirâmide e também medisse a distância da sombra do bastão e a altura do bastão. Então vamos supor que esse bastão que ele colocou tivesse 1 metro de altura. Então vou colocar assim, ó, a área da pirâmide vai ser x. A sombra da pirâmide, vamos supor que ali ele mediu 100 metros, certo? Então, olha, a altura da pirâmide é x, que eu não sei. E a sombra da pirâmide é 100. E o bastão tem 1 metro só. E a sombra dele, vamos supor que tenha sido 2 metros. Pronto. Assim ele pode calcular, certo? Assim você pode calcular a altura da sua casa também, certo? Pegando um exemplo, um objeto de 1 metro, por exemplo, certo? Dá para fazer isso, né? Medindo a sombra no mesmo horário, viu, galera? No mesmo instante. Você vai medir a sombra, certo? Da sua casa, por exemplo, medir a sombra do bastão que você está usando como referência. Então, como é que é feito isso, pessoal? Basta apenas multiplicar meios por extremos. Então, 2 vezes x são 2x, 1 vezes 100 é 100. Logo, eu tenho aqui, ó, que o 100 é dividido por 2, então a altura da pirâmide vai ser 50 metros. Entende? Então, ele usou esse raciocínio para calcular. Então, eu sei então que a razão, né, ela é uma comparação, né? Ela é uma divisão de valores, né? A dividido para B, né? A para B, que a gente chama, certo? Então é o seguinte, ó, 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre eles, né, é igual, são iguais. Então, olha, no exemplo que eu citei para vocês, a altura da pirâmide descoberta foi quanto? 50, né? Porque era x sobre 100, né? E 1 sobre 2. Então, lá nós tivemos 2x igual a 100, dá 50. Então, nós temos aqui, ó,
que vai ser 50 para 100, né? Para 100, assim como 1 para 2. Tá entendendo, pessoal? Então, eu tenho aqui a primeira razão, que é sobre a pirâmide. Eu vou colocar um Pzinho aqui, ver se dá para colocar, deu. E um B aqui, ó, de bastão, certo? Então, se eu pegar o 50 e dividir por 100, né, ó, já ficou 5 sobre 10. Dividido por 5 vai ficar 1 sobre 2. E quanto é 1 dividido por 2? 0,5. Nesse aqui do bastão, 0,5. Entendeu? Ó? Então, essa razão aqui, ó, ela tem o mesmo valor dessa razão aqui. Ou seja, 0,5. Então, eu posso dizer que eles são proporcionais. Certo? São proporcionais. É como se fosse uma foto que você vai tirar. Certo? E aqui eu vou abrir a câmera para mostrar para vocês. Certo? Abrir aqui a câmera. Onde é que está a câmera? Aqui. Vou abrir a câmera para mostrar para vocês. Ela vai ficar, né, nessa altura aqui. Vamos lá para as configurações. Ó. O tamanho da foto. Ó. Já tem até uma foto aí que serve como exemplo. Ó. É o tamanho da foto. É a proporção. Ó. O que é que significa isso? Que vai ser a mesma foto, galera. Só vai mudar, ó, a proporção dela. Tá captando? Ó? E ainda tem a questão, né, da resolução também, né, que é a quantidade de pixels, né, que não vem ao caso aqui agora. Então, olha, a mesma foto, ó, 4 terços, né? Ó. 4 está dividido para 3. Ou 3 está dividido para 4. Certo? Fazendo a divisão aí, ó, de 3 dividido por 4, né, ó, vai dar 0,75. Se eu pegar essa proporção aqui, né, que é 9 para 16, então 9 dividido por 16, vai dar quanto? Vai dar 0,56, ó. Tá notando, ó, que perdeu, ó, uma parte da foto aqui do lado, ó. Perdeu aqui do lado, perdeu desse lado, ó. Por que que perdeu um pouco da foto? Porque elas não são proporcionais, pessoal. Lembra que a proporção, né, é o mesmo valor? Então, para que ela fosse proporcional, o que que aconteceria? Deixa eu tirar aqui a caneta. Ó, essa última aqui, por exemplo, também não é proporcional. Certo? Então, para que ela fosse proporcional, voltando para essa aqui, ó. Então, voltando para essa. Aqui eu tenho 4, né, ó, por exemplo. E aqui eu tenho um 3, né? Ela é 4 por 3, certo? Mas medindo aqui na régua que eu tenho aqui, deixa eu medir, não vai aparecer a régua aí para vocês não, certo? Ela tem aí mais ou menos, opa, voltando para cá, ela tem aí mais ou menos 3, quase 4 centímetros de largura por cá, quase, aliás, tem 5, né? Então aqui ela vai ter quase 4, aqui, ó, quase 4 centímetros e aqui 5. Tá captando, ó? Certo? Porque ela 3, alguma coisa, certo? Eles arredondam aqui, certo? É 3, alguma coisa, dá quase 4. E aqui é 5. Então, se eu quero ampliar essa foto, mas não perder nenhum pedacinho da foto, eu quero duplicar ela, né? Ou seja, 2 vezes mais. Se aqui é 5, aqui eu tenho que fazer quanto? 10. Se aqui é 4, aqui embaixo, aqui eu tenho que fazer quanto? 8. Então, ela vai ser dobrada. Certo? Não vai perder nenhum dos lados. Tá captando, pessoal, o que é a proporção, então? Certo? Então, ela vai ter a mesma medida. Certo? Ela vai ter o mesmo, mas a mesma qualidade, digamos assim, certo? Tanto na largura quanto na altura. Não vai perder nenhuma parte. Ok? Então, a razão e a proporção são isso. A razão é a comparação, né? Lado com lado, né? Largura com largura, comprimento com comprimento. Enquanto que a proporção é que se você dividir lado com lado, né, vai encontrar um valor, e na outra figura você fazer a mesma divisão, vai encontrar o mesmo valor que nem nós fizemos ali na questão da pirâmide, né? Deu 0,5 em um, 0,5 em outro. Ok? Então, olha, responda as questões no caderno, né? Então, vamos responder aqui mesmo, certo? Então, determine a razão entre os números 4 e 20. 4 e 20 é você pegar, aliás, 14, né? 14 e 20 é você pegar o 14 e dividir por 20. Simplificando por 2 vai dar 7 sobre 10. E dividindo 7 por 10, 0,7. O 35 e o 50, mesma coisa. Dividindo por 5, né, vai dar 7 sobre
o 10. Então, 7 décimos, 0,7. Então, essas duas razões aí são iguais, né? 0,7, 0,7. Então, elas são proporcionais, certo? Porque dividindo, elas são proporcionais. Ok, pessoal? Então, progredindo aqui, né? Ó, razão entre segmentos. Chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade. Então, se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12, vamos descobrir a razão entre eles. Então, é de 6 para 12, ou seja, 1 meio, né? Que é 0,5. O 6 é a metade do 12, né? 0,5. Certo? Então, essa aqui é a razão, 0,5. Qual é a razão entre os segmentos AB e DE? Sendo que o AB vale 60 e o DE vale 2 metros, né? 60 centímetros e 2 metros. Então, aqui nesse caso, ó, já que a grandeza tem que ser igual, né? Tem que estar na mesma grandeza, e ali, na mesma unidade, né? Ali eu tenho 60 centímetros e 2 metros. Então, eu tenho que transformar os 2 metros, ó, em centímetros. É só multiplicar por 100. Então, ficou 200. Aí eu já posso fazer ó, a comparação. 60 para 200. Dá 3 décimos ou 0,3. Então, essa aqui é a razão, certo? Procurada. Certo? Então, a razão é você fazer a divisão entre dois valores, pessoal. Beleza? Mas tem que ter na mesma unidade. Então, o que é que nós temos aqui como aprendizado? Como as medidas de dois segmentos são sempre expressas por números positivos, a razão entre dois segmentos também é um número real positivo. Como a razão é um número real, ela pode ser um número racional. Nesse caso, nós dizemos que os segmentos são comensuráveis. Né? Por exemplo, aqui, ó, 1 meio, né? É um número racional. 3 décimos é um número racional. Também pode ser um número irracional. Né? Pode vir raiz, certo? Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, ele é incomensurável, certo? Enquanto que o primeiro é comensurável, o segundo é incomensurável. Então, raiz de 2 sobre 5, certo? E nós temos, pessoal, um grande exemplo de razão, que é a escala. E lá na física nós estamos estudando, né, a aceleração, velocidade, também é uma razão. Certo? É uma comparação entre duas grandezas, certo? Uma divisão entre duas grandezas. Lembrando, antes da gente chegar na escala aqui, né, lembrando que, por exemplo, na velocidade média, nós temos o quê? Delta S dividido pelo delta T, ou seja, o espaço dividido pelo tempo, não é? Então, isso aqui é uma razão, pessoal. Nós temos a aceleração, que é o que? A velocidade, bateria baixa, pessoal. Deixa eu ligar aqui o carregador para não atrapalhar, né, não cortar a nossa aula. Então, pessoal, tenho aqui a aceleração. A aceleração é o quê? É a velocidade, né, o ΔV, dividido pelo ΔT, que é o tempo. Então, tenho aqui, ó, exemplo de duas razões, certo? Duas razões, ok? São exemplos bem palpáveis para vocês que estão estudando esse assunto. E o que é uma escala, pessoal? Vamos lá, então. Escala, pessoal, é muito usado aí em desenhos, né? É muito usada na geografia, né? Você já deve ter visto aí no teu livro de Geografia, esse estudo de escala. Vamos aqui progredir para a próxima parte para você entender. Mas a escala ó, é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Certo? Vamos aqui trazer. Então, acompanhe as situações a seguir. Em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassouras, cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, é 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades, entre essas duas cidades, é de 57 quilômetros, qual foi a escala usada nesse mapa? Então, nós temos ali, ó, a distância no desenho, 0,6. E no real, 57 quilômetros. Né? Transformando em centímetros, ó, vai dar 5 milhões e 700 mil centímetros. Então, vai ser 0,6 para 5 milhões e 700 mil. Fazendo a conversão aí, nós temos 6, né, ó,
sobre 57 milhões. Ou seja, 1 para 9 milhões e 500 mil. O exemplo ficou um pouco muito complexo, né? Mas a gente vendo aqui outros, nós vamos entender. Vou até pegar um mapa aqui, pessoal. Aqui, pessoal, pegando aqui o blog do professor Adenilson, professor de Geografia. Nós temos aqui a escala. O que é que significa isso aqui? Cada 1 centímetro do desenho, cada 1 centímetro, ele equivale a 190 quilômetros no real, certo? Na verdade. Ok? Então, quer dizer que cada 1 centímetro aqui equivale a 190 quilômetros de verdade. Então, vamos supor, ó, a escala aqui, então, vai ser quanto? Né? A escala vai ser de 1, né, ó, para 290, 190, né? 190. Deixa eu apagar aqui. 190. Só que aqui, ó, é em quilômetros. Então, você tem que transformar isso aqui em centímetros. Certo? Então, 190 quilômetros transformado em centímetros. Vocês lembram lá, né? Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetros. Certo? Então, cada 1 centímetro equivale a 190. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Um zero para cada um. Então, a escala aqui, ó, vai ser de quanto? Ó? 19 milhões. Certo? Então, vai ser 19 milhões. 1 para 19 milhões. Certo? Então, o que é que significa isso na prática? Que cada 1 centímetro no desenho, certo, equivale a 19 milhões de centímetros na realidade, de verdade. Então, vamos supor que de Sevilha até Madrid, certo? É uma suposição, seja 3 centímetros, certo? Então, eu vou colocar aqui um vermelhinho aqui, certo? De Sevilha até Madrid, seja 3 centímetros, certo? 3 centímetros, eu dividi aqui supostamente, certo? Quer dizer que em cada um desse aqui, ó, é 190 quilômetros, 190 quilômetros, 190 quilômetros, ok? Então, é 3 vezes 190 quilômetros. Tá captando? Então, é possível, através de escala, você pegar distâncias gigantescas como essa e transferir no mapa pequenininho, mas seguindo uma escala. Certo? Nesse caso aqui, a escala é essa que nós estamos vendo, que é 1 para 190. Tá entendido, pessoal? Um outro exemplo aqui, pessoal, que é muito usado na engenharia, certo? Que é usado na engenharia, em projetos grandes, por exemplo, de cidades, por exemplo, né? Usa escalas desse tipo aqui, ó. Cada centímetro representa 50 metros, ó. Certo? E existem escalas menores, né? Como assim escalas menores? Eu posso fazer uma escala, por exemplo, de uma planta de uma casa, 1 para, vamos supor, 1 para 300. O que é que isso significa? No desenho, certo? Aqui é no desenho, certo? Eu tenho 1 centímetro. Só que na realidade, esse desenho, cada 1 centímetro vai valer quanto? Vai valer 3 metros. Tá captando? Então, no desenho vale 1 centímetro, mas na realidade vai valer 3 metros. Então, uma parede que lá no desenho tem 4 centímetros, por exemplo, ó, uma parede que tem 4 centímetros, por exemplo, ela vai ter, na verdade, quantos metros? Ó, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Então, ela vai ter 12 metros na realidade. Tá captando? Então, a escala serve para nós fazermos isso, certo? Então, voltando aqui o nosso aprendizado, né? Ó, por exemplo, tem essa aqui, ó, 1 para 50 milhões. O que é que significa isso? No desenho, eu vou ter 1 centímetro, né, ó, e cada centímetro vão valer 50 milhões de centímetros, na verdade. Tá entendido, pessoal? Então, escala é isso. Então, nós vamos praticar aqui, ó, o que nós aprendemos hoje, questões 1, 2, 3, 4 da página 148. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Amanhã é feriado, né? A gente volta aí na quinta-feira. Valeu, pessoal. Um grande abraço.